Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins, eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Estas três redes sociais, estes três canais, dedicam-se maioritariamente ao estudo e à divulgação da cartomância nas suas diferentes vertentes, com tarologia, com tarô, com baralho Petit Lenormand, também conhecido como baralho cigano, com cartas de jogar tradicionais, a cartomância tradicional, com cartas Keeper, com baralho espanhol, Veras Síbilas, Oráculo de Portugal, que foi um oráculo criado por mim e pela Carla Olas, entre muitos outros oráculos. Hoje vimos para a habitual previsão semanal, a contar de dia 4 de agosto a dia 10 de agosto. Venho com um Petit Lenormand, o Bogie Blog Lenormand. Venho com uma energia muito divertida. Venho também com o Doodle Tarot, com o qual vou tirar uma carta de força com arcanos maiores e uma carta de força com arcanos menores. Venho com o oráculo dos guias, dos seus guias espirituais da Sofia Rito. Ok? E venho com as cartas de leitura divinatória, da Debbie Malone e da Amália Kitulescu. E também irei tirar no final uma runa de força com o Runes Oracle Deck, com um oráculo rúnico. E bom, vamos dar início à leitura. Vamos baralhar cartas. Vamos baralhar bem porque este oráculo estava por ordem. É a primeira vez que eu estou a utilizar o Bogie Blog Lenormand e a primeira vez que estou a utilizar o Doodle Tarot. Eu também tenho o Doodle Tarot numa versão maior, mas as cartas mais pequenas dão-me mais jeito para apresentar aqui. E vamos baralhar bem as cartas. Eu gosto de baralhar ao vivo para poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas, tiragem das mesmas. E relembro que estas leituras são leituras intuitivas, coletivas, gerais, não vão ressoar com todas as pessoas. Peguem só naquilo que fizer sentido para vocês, o que não fizer sentido, lancem no universo, deixem seguir para a luz, porque pode ser para outra pessoa qualquer que esteja a visualizar o vídeo. Ok. Eu penso que já estão bem baralhadas, mas a sequência das cartas pode sempre nos surpreender. Eu vou efetuar um corte, vou fazer um corte. Vou fazer um pequeno leque e vou tirar cartas. Princípio da semana, meio da semana, final da semana, o que está a dificultar a semana, o que está a favorecer. Muito bem. Vamos começar então a leitura. A leitura começa de forma muito auspiciosa para segunda e terça-feira com a carta da chave. A carta da chave fala-nos de encontrarmos soluções para as situações de vida, sejam elas a nível relacional, amoroso, de casal, familiar, social ou profissional. Há aqui uma grande energia que está ao nosso dispor para nós colocarmos a nossa vida em ordem. É uma carta que pressupõe a abertura ou o encerramento de uma porta para nos trazer e para nos levar, para nos alavancar para uma fase de vida mais positiva. São soluções, são respostas que surgem para resolvermos todo o tipo de situações que temos entre mãos. É, portanto, uma carta muito benéfica, muito positiva para o arranque da semana. Continuamos na sequência da semana com uma carta também muito auspiciosa, a carta da Lua. A carta da Lua é muito positiva no baralho cigano, no baralho Petit Lenormand. Ela fala-nos de, inclusivamente de fama, de reputação. Nós vamos ser reconhecidos por algum feito que fizemos, alguma coisa que fizemos vai ser reconhecida pelos nossos pares. Tanto a nível, pode ser tanto a nível amoroso, até porque é uma carta que nos fala de romance, fala-nos de romantismo,
fala-nos de emoção, emoção disciplinada, fala-nos de intuição, é portanto um meio de semana em que se fizermos usar a nossa intuição, se quisermos usar a nossa intuição a nosso favor, será favorável. Efetivamente, de um ponto de vista clássico, de um ponto de vista tradicional da cartomância, é uma carta que no baralho cigano assinala o sermos reconhecidos pelos nossos feitos, por aquilo que fizemos ou por aquilo que estamos a fazer. É uma carta de reconhecimento com o consulente, com as pessoas para quem eu estou a ler estas cartas. E continuamos também de forma muito auspiciosa para o final da semana, para sexta, sábado e domingo, com a carta do Trevo. A carta do Trevo é a carta da pequena sorte no Petit Lenormand. E aqui o que nos indica é que durante o final de semana surgirão pequenas oportunidades. Elas não são oportunidades assim muito retumbantes, mas são pequenas oportunidades que, a serem agarradas com ambas as mãos, podem nos levar para uma fase de vida mais proveitosa, uma fase de vida mais benéfica. É uma carta que nos fala de coisas simples. Essas oportunidades podem surgir no seio de algo simples ou através de pessoas simples, crianças, pessoas idosas, pessoas das quais não estamos à espera nada, e também são oportunidades para as quais, como são pequenas, nós temos que estar com muita atenção para as conseguirmos agarrar efetivamente. Mas pressupõe sorte, pressupõe leveza nos caminhos para o final da semana. O que é que está, contudo, a obstaculizar a semana? Bom, a carta dos peixes. Aqui são os assuntos de foro económico, de foro financeiro, monetários, que estão a dificultar a evolução da semana. Eventualmente estamos a lidar com algum aspecto restritivo do ponto de vista do dinheiro, temos que ter aqui jogo de cintura para lidar com as finanças. Não deixa de ser verdade porque o mês de agosto é um mês de férias, é um mês para muitas pessoas, é um mês de férias, não para todas. Eu irei estar a trabalhar, e muitas pessoas irão estar a trabalhar, mas é um mês de férias e os gastos têm que ser comedidos, têm que ser regulados para não haver surpresas. Basicamente é isto que a carta dos peixes numa situação de obstáculo nos refere. Ter cuidado, ter uma boa gestão das finanças para não haver surpresas. O que é que, contudo, está a favorecer a semana? Bom, a carta da Torre. A carta da Torre aqui fala-nos de nós conseguirmos ter ao longo da semana uma perspectiva da nossa vida do topo, uma visão de topo da nossa vida, uma visão por cima da nossa vida, que nos vai permitir efetivamente neste princípio de semana e neste meio de semana e neste final de semana encontrarmos as soluções para as questões que temos entre mãos. É uma carta muito benéfica no que diz respeito a um contacto também com a espiritualidade. Nós estaremos receptivos e em conexão divina para podermos fazer as melhores opções, para fazermos as tomadas de decisão melhores para a nossa vida. E essa visão de topo e essa ligação, essa conexão com a espiritualidade irão beneficiar a semana. Por outro lado, indica-nos também que todo tipo de intercâmbio, de ligação com instituições de grande porte, sejam governamentais ou não governamentais, porque podem ser tribunais, podem ser hospitais, escolas, podem ser grandes corporativas, grandes empresas, bancos, como eu já referi, seguros, enfim, tudo aquilo que é grande corporativa, tudo aquilo que é grande instituição, grande empresa, vai estar a olhar para nós com bons olhos e nós iremos estar a olhar para as instituições com bons olhos. Há aqui um intercâmbio favorável que irá favorecer a evolução da semana. E bom, com o Petit Lenormand foram estas as energias para a semana de 4 a 10 de agosto de 2025. Vamos agora deitar as cartas de força com o tarot, primeiro com os arcanos maiores. O Doodle Tarot, que é muito engraçado. É bom trazer de vez em quando uma energia assim mais pueril, uma energia mais infantil, mais alegre,
às nossas tiragens. Mesmo que as cartas sejam desafiadoras, convém trabalhar de vez em quando com estes baralhos. Não ser sempre tudo tão sério e tudo tão clássico, ou tudo tão moderno e avant-garde ou vanguardista, para de facto trazermos boas leituras a todos. A alegria e a infantilidade, a inocência também são epítetos muito interessantes quando estamos a fazer leituras oraculares. Estou a baralhar os arcanos maiores. Eu penso que já estão baralhados. Vou fazer um corte. Fazer um leque. Tirar uma carta. Bom, nós estamos a ser perseguidos por alguns arcanos e mais uma vez temos o arcano dos amantes, o arcano maior dos amantes. Vou beber um pouco do meu café. Nas últimas leituras, os amantes têm querido aparecer. Vamos baralhar os arcanos menores para ver o que é que temos em termos de energias mais mundanas, mais cotidianas para a nossa semana de 4 a 10 de agosto de 2025. Bem, penso que já estão baralhados. Vou fazer um corte. Fazer um leque. Tirar uma carta. Temos o 6 de copas. Temos o 6 de copas. Muito bem. Temos uma energia bastante amorosa, bastante emocional para a nossa semana de 4 a 10 de agosto. A carta dos amantes é uma carta que nos pode falar de romance, pode-nos falar, efetivamente, classicamente, no tarot, é uma carta que pode apontar o aparecimento de uma pessoa nova na nossa vida, em termos de romance, em termos de relacionamentos afetivos ou amorosos, que vem e nós temos que fazer escolhas com amor. Mas também é uma carta que fala do amor na sua maior amplitude e que nos fala de que, de facto, nós temos que abordar as situações com amorosidade. Temos que fazer escolhas mais com o coração do que com a razão. E como referiu o baralho Petit Lenormand, convém usarmos a nossa intuição a meio da semana e, ao fazermos isso, colocarmos também a nossa paixão e o nosso amor nas nossas decisões e também nos nossos atos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. É uma carta que nos fala de dualidade, teremos efetivamente que escolher entre um polo e outro. Há aqui algo que nos faz estar divididos nas nossas escolhas, mas as escolhas têm mesmo que ser feitas, não é uma carta para ficarmos em cima do muro, teremos que optar e o preferencial é optar de facto com aquilo que ressoa connosco, com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós amamos. Uma carta de união, de parcerias, a outro nível, ao nível profissional, fala-nos de parcerias e fala-nos também da necessidade de escolhas a nível profissional. E essas escolhas profissionais também devem ser feitas com o coração, com aquilo que nós gostamos, em relação àquilo que nós gostamos e em relação àquilo que nos faz, de facto, levantar da cama todos os dias para fazermos obra no mundo. E bom, com o arcano maior foram estas as energias. Com o arcano menor, com o 6 de copas, bom, pode haver aqui algumas pessoas para quem eu estou a ler a fazer esta leitura, para quem eu estou a ler estas cartas, que podem estar um pouco no passado, não a remoer, mas a ter memórias boas do passado. E convém não ficar nesse passado, porque a vida faz-se para a frente, não se faz para trás. E sendo certo que muitas das vezes necessário acessarmos ao nosso passado para fazermos as melhores escolhas
para o futuro, e esta carta também nos aponta isso, essa nostalgia dos tempos antigos, de que nos tempos antigos é que era bom, não é muito produtiva, nem nos traz muito aporte. Por isso, convém libertarmos desses pensamentos do passado e avançarmos para a frente. Contudo, é uma carta emocional, uma carta que fala de sentimentos, de bondade, de generosidade, que fala de reflexão e eventualmente de haver alguma situação que nos traz alguma pessoa, pode ser uma pessoa do passado, é certo, que nos traz algo que nos acalenta o coração, que nos dá alegria, que nos traz alegria ao coração, que nos traz satisfação emocional. Esta carta indica essas situações. Portanto, não é estarmos só focados e a olhar para trás, também temos que olhar para a frente, usarmos essas memórias para alavancarmos as nossas decisões no sentido daquilo que queremos efetivamente, para não estarmos só a viver no passado e para podermos trabalhar no presente da melhor forma e construirmos um futuro amável, um futuro amoroso, um futuro benéfico. É isto que as cartas de Tarot nos dizem para a semana de 4 a 10 de agosto de 2025. Vamos agora tirar uma carta com o oráculo dos seus guias espirituais da Sofia Rito. Eu não vou ler estas cartas porque elas são muito literais, mas irei ler as cartas de leitura divinatória. Vamos apenas deitar uma carta de força para a semana com este oráculo dos guias espirituais da Sofia Rito. É um oráculo que eu já tenho há muito tempo, eu comprei-o quando saiu, a primeira edição deste oráculo, e é muito interessante. Traz-nos insights muito bem-vindos e muito interessantes. Às vezes um bocadinho desafiadores, há algumas cartas que são um bocadinho desafiadoras, mas é tudo muito benéfico. Estou a fazer um corte, vou fazer um leque e vou tirar uma carta. Bom, e não deixa de estar de acordo principalmente com a parte tarológica, com a parte do tarot. Seja verdadeiro consigo. Vamos deixar cair as máscaras, como mostra esta imagem. Vamos deixar cair as máscaras e vamos ser verdadeiros connosco próprios. Porque se formos verdadeiros connosco próprios, de certeza que iremos ser verdadeiros também com todos aqueles que estão à nossa volta e poderemos avançar na vida com mais propriedade. Não estaremos a viver de ilusões, de fantasias, de engodos. Ser verdadeiro é uma premissa para, de facto, alcançarmos aquilo que verdadeiramente desejamos. E bom, com os guias espirituais da Sofia Rito, com o oráculo dos guias espirituais, foi a energia. Só beber um pouco mais do meu café. Vamos agora tirar cartas com as cartas de leitura divinatória. Eu estou a optar por ler as cartas de leitura divinatória porque este é um oráculo que eu não tenho usado. É a primeira vez que estou a usar este oráculo, as cartas divinatórias, de leitura divinatória. E por isso vou-me fazer socorrer do livrinho de acompanhamento, o manual que vem. Vamos então baralhar. Estas cartas são um pouco mais difíceis de baralhar, é por isso que eu prefiro cartas deste tamanho aqui, porque a mesa é pequena e as minhas mãos também não são muito grandes para fazer o embaralhamento conveniente. Mas eu vou tentar baralhar o melhor possível. Convém baralhar bem as energias, porque este oráculo vinha por ordem. E eu penso que já está baralhado. Vou fazer um corte. E fazer um leque e tirar uma carta. Temos a carta dos amados em espírito. Amados em espírito.
É uma carta que, para mim, neste mês me diz imenso, porque há 33 anos perdi um primo no primeiro dia de agosto e, portanto, é uma carta que ressoa comigo. Espero que também ressoe com vocês. Todos nós temos alguém que já partiu e esta carta diz respeito a isso. Vamos ver o que é que ela nos tem para dizer. Amados em espírito, o amor nunca morre, somos eternamente um só. Recebeu esta carta porque o universo e os seus amados em espírito querem que saiba que a vida nunca acaba realmente e que o espírito persiste apesar de tudo. Muitas vezes é-nos difícil falar sobre a morte e são muitos aqueles que não querem reconhecer que um dia terão de passar eles próprios pela experiência de morrer. Quando um ente querido parte do reino terreno, sentimos muito a sua falta e por vezes é-nos difícil passar sem eles. Esta carta divinatória foi-lhe oferecida porque os seus amados no reino espiritual ouviram as suas preces e notaram as suas tentativas de entrar em contacto com eles. Os seus entes queridos querem que saiba que estão sempre a seu lado e que o seu amor por si ainda existe. Esta carta funciona como um agradável lembrete de que deve prestar atenção aos sinais subtis que os seus amados e o universo lhe têm enviado para que saiba que a vida e o amor sobrevivem para além do reino terrestre. Quantas vezes não terá surgido uma pena a flutuar à sua frente? Uma pena mesmo. Já sentiu o cheiro do perfume, aftershave, cozinhados ou outra fragrância associada aos seus entes queridos enquanto pensava ou falava sobre eles? Tem visto sequências numéricas da sua data de nascimento ou números repetidos como 1111, 333, 888 e assim por diante? Aparecem diante de si matrículas com o nome, a alcunha ou as iniciais dos seus entes queridos? A canção favorita dos seus amados toca na rádio ou aparece em algum anúncio publicitário quando está a pensar neles? Costuma sonhar com os seus amados e por vezes o sonho parece tão real que sente como se ainda estivessem vivos e consigo no mundo terreno? Já ouviu os seus entes queridos chamarem-no, ouviu-os com os seus próprios olhos? Esta carta surge para o assegurar de que não está a imaginar coisas. Está a ser contactado pelos seus amados em espírito para que saiba que estão sempre por perto e que o amor por si é eterno. Bom, uma mensagem forte para esta semana de 4 a 10 de agosto de 2025. Muito bem, foi a leitura com as cartas da leitura divinatória. Vamos deitar uma runa de força. Eu hoje trago um oráculo diferente, um oráculo rúnico diferente. Eu já o tinha trazido aqui, mas esta é a segunda vez. Não o trouxe muitas vezes. Vamos baralhar as runas, as cartas rúnicas, quero eu dizer. Vou beber o resto do meu café. E vamos deitar uma runa. Eu vou-me socorrer da minha cábula em papel, a cábula que eu fiz para as runas. Embora estas cartas também tenham umas pequenas palavras-chave, não muitas, mas algumas palavras-chave sobre o significado das runas. Muito bem, vou fazer um corte. Ok, fazer um leque e tirar uma runa. Uma runa tão benéfica, tão benfazeja. Que maravilha. Obrigada, universo. Unjo. Unjo. É a runa da alegria, do conforto, do prazer, do companheirismo, da harmonia, da prosperidade, do êxtase, da glória, da recompensa espiritual, mas também da possibilidade de irmos um bocadinho além, de estarmos um bocadinho no topo das coisas e no edge das coisas, no limite das coisas e irmos um bocadinho além do que é suposto. Unjo é de facto uma runa muito benfazeja, é uma das runas mais alegres, porque fala de alegria e realização, fala de harmonia nos relacionamentos, fala de sucesso emocional, de celebração de conquistas e de paz interior. Portanto, uma runa muito benfazeja para nos abençoar nesta semana de
4 a 10 de agosto de 2025. E bom, por hoje é tudo. Foram estas as energias para a próxima semana. Espero que tenham gostado da leitura, que ela tenha ressoado convosco, que possa servir de farol para vocês poderem avançar na próxima semana de forma mais prevenida e alegre, porque não? Aproveito para agradecer todas as interações com o canal, nomeadamente as visualizações, os gostos, os comentários, as partilhas. Convido-vos a deixarem um gosto neste vídeo para eu poder alcançar mais pessoas. Convido-vos a partilharem este vídeo com pessoas da vossa família, dos vossos contactos, dos vossos amigos, amigas, que vocês possam considerar que gostariam deste tipo de leituras, que se beneficiariam com este tipo de leituras. E também, se são novos aqui no canal, contemplarem a ideia de subscrever o canal, de ativar o sininho das notificações para terem sempre indicação de quando temos um vídeo novo na plataforma. Sendo assim, despeço-me desejando a todos uma excelente semana. Despeço-me até ao meu próximo vídeo. Até lá!